Como é que você está vendo esse momento de definições do PT também? Bem, o Lula, até o momento, está jogando muito bem, o chamado xadrez eleitoral, para ser muito original. Está jogando muito bem. Tirou um candidato fortíssimo ao governo do Estado, que seria Geraldo Alckmin, para abrir caminho para o Fernando Haddad. E o PT sempre foi derrotado, algumas vezes até no primeiro turno, para o governo do Estado de São Paulo, pelo PSDB, e durante sucessivas derrotas. Olha, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. 7 pancadas. Dá até um número cabalístico para os que gostam disso. A jogada do Lula foi brilhante. O Alckmin era o favorito, mesmo estando em outro partido, não seria pelo PSDB, mas era muito forte, todo mundo sabe a presença que ele tem no interior de São Paulo. Tal. Mas o Lula agiu muito bem, tirou o obstáculo que o PT teria aqui para o governo do Estado, que vai ter como principal, provavelmente, de ter de enfrentar o principal contendor, o Rodrigo Garcia, que é alguém que é um vice-governador, será governador durante a campanha, pouquíssimo conhecido. Então, nesse sentido, o Lula foi, no sentido do Estado de São Paulo, muito esperto, agiu muito bem, leu a conjuntura, e ele é um excelente leitor de conjuntura. Alguém pode discordar do Lula ou concordar, são outros 500, mas de leitura de conjuntura ele é bem. Por outro lado, na esfera federal, ele está buscando essa articulação, sabendo que vai encontrar, aí sim, herança maldita. O que ele recebeu em 2003 não é herança maldita que ele vai receber em 2023. Eu já repeti isso algumas vezes aqui, né? E aí é necessário ter um arco de alianças muito maior do que aquele que ele teve em 2002. Por outro lado, ele sabe a importância do Senado Federal, né? É bom lembrar, o Brasil esquece, é chato ser historiador, porque sempre falando do passado, mas vocês me desculpem. É bom lembrar quando ele tentou fazer aquela PEC para permitir mais uma recondução dele, em 2008, né? E ele tinha a maioria constitucional, naquele momento, tudo indicava, na Câmara dos Deputados, mas não tinha no Senado, que inclusive onde derrubou a CPMF. Então, o Lula habilmente está olhando para o Senado. Então, essa articulação em Pernambuco que está sendo feita, por exemplo, que garantiu o candidato do PT em Pernambuco, o PSB fica o governo do Estado. No caso do Ceará, por exemplo, para dar 2 exemplos, o PDT fica o governo do Estado, mas a do Senado para o PT, e vai ser renovado 1/3 do Senado, a leitura que o Lula tem é de ter uma base de apoio, primeiro do PT no Senado muito forte e depois de partidos aliados, para poder governar em condições adversas em relação a 2003. Né? Mas só que tem obstáculos regionais, são 27 unidades da federação, dá trabalho fazer todas essas alianças, né? E não é fácil, daí vai ter de ceder, e muitas vezes diz que quer uma coisa quando não quer. A gente sabe, o PT não queria o governo de Pernambuco, sabia que era improvável vencer as eleições, então era um jogo para trocar pela vaga do Senado. Isso faz parte da política, o Lula está desde 1972, quando ele, em 75 foi presidente, em 72 ele estava cuidando da Previdência Social do sindicato em São Bernardo do Campo, minha família é de lá, conheci o Lula quando o Lula tinha bigode só, não tinha nem barba, faz tempo. Então, ele é muito esperto, ele consegue entender o que está acontecendo, faz a leitura e está articulando um arco amplo de alianças, né? E grande parte desse centrão que hoje está com o Bolsonaro, boa parte será reeleito, dos parlamentares da Câmara dos Deputados em especial, ele vai buscar trazê-los para o governo. Agora, o desafio vai ser como trazer esse centrão para o seu governo, caso ele vença as eleições. Evidentemente, ninguém ganha antes do jogo começar. Essa é uma outra questão que no Brasil tem gente já comemorando o título, dando a volta olímpica, fazendo tudo, e o jogo não começou. E esse negócio de comemorar antes não dá certo no Brasil. Vi de 1950, para lembrar outra vez o futebol. Entre outros exemplos, né, que a gente poderia dar. Ou o Flamengo, e já que o Randolph vai estar conosco daqui a pouco, o Flamengo e seu ataque dos sonhos, e a barriga do Renato Gaúcho estragou a comemoração flamenguista. Então, não existe essa história de ganhar antes. Que ele é favorito, a possibilidade de ganhar no primeiro turno, há essa possibilidade. Que isso já está líquido e certo? Claro que não. Agora, ele está conseguindo ler muito bem a conjuntura, estabelecer essa aliança, trabalhar com o fracionamento dos outros partidos, vídeo o PSDB, né, sabendo trabalhar com esse fracionamento, para buscar apoios os mais amplos possíveis. Agora, é um desafio. E agora, a chamada esquerda do PT também é tudo gênero. Isso daí é para a plateia. Falar, não,
E o PSOL, idem, dizendo assim em São Paulo, Boulos, se tiver um programa de esquerda, tudo bem que o Alckmin seja visto. Conversa fiada. O programa vai ser o programa mesmo, já estabelecido. Isso é só representação de cena, de esquetes mal feitos, sabe? Seria como se eu fosse ator. Eu sou um péssimo ator desde quando eu fui recitar, quando eu fui no primário, na quarto ano do primário, eu fui recitar sobre o Acre. Cada um era um estado. Para mim caiu o Acre, foi um desastre. Então, é uma coisa mal feita, é querer representar. Todo mundo sabe que o programa do PT não vai ser um programa de loucura, ninguém é louco, ninguém é doido, como estão espalhando aí, o Zé Dirceu já tem o programa do comunismo, isso aí é delírio, não tem programa de comunismo. O governo do PT foi um governo de centro, quando governou o Brasil, algumas vezes até de centro-esquerda, mas não foi mais do que isso. Nunca o grande capital ganhou tanto dinheiro quando o PT estava no poder. Então, a questão da figura do Lula como grande articulador da política recente. E não tem outro, né? Porque também, por fim, desculpe a extensão, ele eliminou todos os concorrentes do PT. Essa é uma característica da sua liderança, né? Ele é um caudilho. Quando morreu o Brizola, já faz um tempão, eu escrevi um artigo dizendo que o Brizola, na Folha de São Paulo, na época eu colaborava sempre na Folha, que era o último caudilho da política brasileira. Naquele sentido, o clássico foi. E o Brizola tinha princípios, que nunca mudou ao longo da vida, vale destacar. E teve uma longa carreira política. Só não chegou à presidência da República. E o Bolsonaro chegou, né? O doutor Ulisses queria ser presidente, não foi. É duro como a história e a política é injusta, né? Mas a figura do Lula, ele no sindicato eliminou todos de São Bernardo. Quem é Meneghelli? Hoje os mais novos vão achar que eu estou falando do Australopithecus. Não, estou falando do Meneghelli. Meneghelli estava em ascensão naquele momento, início dos anos 80, faz muito tempo. Meneghelli é nada. Né? O mundo sindical ele não deixou nenhum sucessor, ninguém que o encobrisse, nenhuma árvore. Tinha de ser no máximo uma grama. Uma grama, tudo bem, árvore não pode ter sombra. E na política, idem. Todas as lideranças do PT que pudessem, de alguma forma, prejudicá-lo, todas ou abandonaram o PT, ou desistiram da política. Não há nenhuma outra. Qual é a grande liderança do PT, além do Lula? A Gleisi? Brincadeira. O Haddad? Brincadeira. Todo mundo sabe. Né? Tem alguma outra? Poderia ter no Rio Grande do Sul, aquele PT do Rio Grande do Sul que várias vezes ganhou a eleição em Porto Alegre, né? E durante o período no governo também. Mas aquele Sim. PT também foi destruído, né? O caminho é por aí. Então, ele é hábil. Agora, habilidade e ser estadista é uma outra coisa também, né? Estadista mesmo que nós tivemos na República, tivemos muitos, mas aquele que marcou a história da República foi o Getúlio Vargas, para o bem ou para o mal, né? Tá certo, Vila.